Olá! Purim está chegando e estou aqui hoje para ensinar para vocês a receita mais típica dessa época, que é o osnei amã. Espero que vocês gostem. Olá! Para começar a receita, nós vamos fazer a massa e para isso vamos bater 3/4 de xícara de margarina, igual está aqui, até ela ficar um pouco mais esbranquiçada. Daqui a pouco eu mostro o ponto certinho. Olha, depois de uns 2, 3 minutinhos batendo, a margarina tá bem mais clarinha, como vocês podem ver. Então, agora pra gente continuar a receita, a gente vai adicionar um ovo, uma colher de chá de raspa de limão siciliano. Você pode usar o limão Tahiti, se você quiser colocar um pouquinho do sumo do limão, também fica a gosto. E uma colher de chá também de essência de baunilha. A gente vai bater mais um pouquinho e daqui a pouco eu mostro o resultado. Olha, depois de mais uns minutinhos, como que tá bonita a mistura aqui entre a margarina, o ovo, a essência de baunilha e as raspas de limão siciliano. Agora tá na hora da gente inserir a farinha de trigo, que vão ser 2 xícaras mais 1/4 de farinha de trigo. E aqui um pouquinho de sal, é bem pouquinho mesmo, tá? Uma pitadinha. Olha, só uma observação, a minha farinha de trigo eu dei uma peneirada nela e aí a gente vai batendo aos poucos, tá? Você vai inserindo a farinha de trigo e aí vai batendo, aí depois você vai inserindo mais um pouquinho, tá? Então, vai aos pouquinhos, vai batendo, depois quando você vê que já tá um pouco mais junto, aí você coloca mais um pouquinho e assim vai até acabar com a quantidade total. Olha, à medida que você vai colocando mais farinha de trigo, a massa vai ficando mais pesada. Então, pode ser que se sua batedeira não tiver um gancho específico, você tem que fazer à mão. A minha tem, mas como eu sei que a maioria das pessoas não tem essas batedeiras profissionais, só para mostrar que quando ela for ficando mais pesada, sua batedeira pode não dar conta, então você vai e mistura com a mão mesmo, tá? Dá pra ver aqui que tá formando uma massinha. Aqui, ó. Ainda tá... Falta um pouco de... colocar um pouquinho de água. Mas é isso. Aí a gente vai unir isso tudo. E agora a gente vai começar a colocar um pouco de água na massa. Vai pondo aos pouquinhos até a massa ficar um agregado. Um detalhe que eu esqueci de comentar. Antes de colocar a água, que eu tinha comentado aos poucos, para poder dar liga na massa, a gente insere 3/4 de xícara de açúcar, tá? Depois da farinha de trigo. E novamente, esse açúcar, assim como eu fiz com a farinha, eu dei uma peneiradinha. Agora que eu misturei o açúcar, eu misturei com a mão mesmo, tá? Porque a massa já tá pesada, então nas batedeiras convencionais você não vai conseguir bater. Então, depois disso, a gente vai adicionando a água. Aí você adiciona um pouco. E aí você vai amassando e vendo se vai dando ponto. E aí, se não der o ponto, você vai e põe mais um pouquinho de água, mas vai colocando um pouquinho de cada vez. Daqui a pouco eu retorno pra mostrar o ponto mais ou menos que a massa tem que ficar. Então, gente, depois de colocar a água, a gente chegou no ponto da massa que é o ideal. Tá vendo, ó? Eu tirei aqui na mão. Ela da mão. Tá vendo que ela não está grudando da minha mão, mas também não está uma massa ressecada. Se você achar que você colocou muita água e ela tá muito mole, você pode ir colocando um pouquinho de farinha de trigo até chegar aqui nesse exato ponto. Aí, tá vendo? Tá uma massa bem macia, sem grudar na mão, sem grudar também aqui na batedeira, tá? Esse é o ponto. Eu enrolei a massa aqui com papel filme. E aí, eu vou deixar na geladeira de 2 a 3 horas. Você pode deixar até 3 dias refrigerando, tá? E aí, depois eu volto, depois desse tempinho, pra mostrar como que fica e pra gente poder finalizar os biscoitos. Depois de 2 horinhas com a massa dentro da geladeira, eu tirei, higienizei a bancada, joguei um pouquinho de farinha de trigo, coloquei a massa, joguei mais um pouquinho de farinha de trigo e abri ela com um rolo. Você pode usar qualquer coisa que você tiver na sua casa, em formato cilíndrico. Depois eu fiz esses cortes usando um cortador, mas você pode usar, por exemplo, a boca de um copo. Bom, eu recheei aqui com goiabada cascão, cremosa e doce de leite, né, como boa mineira. Mas você pode usar o que você quiser, pode ser uma geleia, pode ser pedaços de chocolate, o que for do seu agrado.
Aí eu vou molhar meu dedo aqui com um pouquinho de água, tá? E passar aqui na bordinha. Desse jeito. Aí, pra fazer o formato, é o seguinte. A gente pega aqui as extremidades. Tem que ser um quadradinho. É bem delicado. A gente junta aqui. Aí, agora, junta aqui, ó. Dá uma ajeitadinha pra formar, fazer o formatinho da orelhinha de amã. Ó, eu vou fazer mais uma vez aqui pra fixar. Você levanta aqui, ó, a bordinha. Aí, você fixa aqui. Dobra aqui, ó. Fixa aqui novamente. E faz o formatinho do triângulo, que é o Osney Amã. Ó, depois de tudo pronto, né, de ter moldado todos os biscoitos, eu coloquei aqui um papel, manteiga, esse aqui é antiaderente, pra não grudar nos biscoitos. Vou colocar no forno, que eu já deixei pré-aquecendo, a 180 graus por aproximadamente de 12 a 15 minutos. Tudo vai depender do seu forno. Quando já tiver douradinho, aí a gente pode tirar. Gente, o meu ficou mais ou menos uns 20 minutinhos, deixei ele dando uma resfriada, tá? Ele pronto, tá vendo aqui de baixo ficou um pouco douradinho. E em cima ele não ficou douradinho meu, porque eu não passei gema. Mas se você gostar dele mais douradinho, é só passar a gema nele. E só façam, porque ficou delicioso. Qualquer dúvida, vocês deixam aí no comentário que eu respondo.